Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem. E para esse vídeo eu trago para vocês a resenha do livro Livre para Recomeçar. Gente, já quero dizer que esse livro foi um dos melhores que eu já li até hoje, de verdade. Os personagens são tão cativantes, são tão queridos que eles vão ficar marcados no meu coração para sempre. Nesse livro, que é um romance de época, nós vamos conhecer dois personagens incríveis, a Anastácia e o Benício. A história de amor entre esses dois não é o principal da história apenas, mas o ambiente também faz parte desse principal e as questões sociais também que envolvem essa história. Esses dois personagens se conhecerão por um grande desenlace do destino. A Anastácia é casada com o Conde de Vienne, que é extremamente sádico com ela. E o engraçado é que, talvez não tão engraçado, é que para a sociedade ele é um excelente marido, né? Ele tem a aparência de ser um marido extremamente amoroso e cuidadoso com ela até. E isso é reforçado inclusive por causa da aparência dele, que ele tem a aparência de ser uma pessoa extremamente doce, cândida, ele é loiro, dos olhos azuis, a descrição basicamente de um anjo, né? Mas só Anastácia sabe o que ela passa com esse maldito anjo. Benício de Sá é filho bastardo de um grande cafeicultor do Brasil. E ele odeia, simplesmente odeia o peso do nome do pai dele sobre as costas dele. E para piorar, o pai dele ainda quer que ele assuma os negócios. Bom, para eles se conhecerem de fato, a Anastácia precisa vir para o Brasil, afinal ela está na Itália com o marido dela. E é isso que a autora vai fazer. O que acontece é que a Anastácia descobre que o marido dela está tendo alguns trabalhos e alguns negócios ilícitos aqui no Brasil. E mesmo com medo, ela vai lá questioná-lo justamente em um grande restaurante da Itália, em que o marido dela está numa reunião com o próprio Dom Pedro II. O que acontece é que, como o marido dela é extremamente dissimulado, ela acaba passando por louca, histérica e é internada no hospício aqui no Brasil. Durante toda a história, vamos assistindo à libertação da Anastácia do título de Condessa de Vienne. Conseguir perceber o quanto aquele título pesa para ela, o que ele representa e o quanto que ele consegue aprisioná-la. Ver ela conseguir atingir a liberdade pura e simples é uma coisa linda, é de se emocionar. A narrativa é feita em primeira pessoa, ora pela Anastácia, ora pelo Benício, e os personagens são bem reais. A verossimilhança é muito bem trabalhada aqui. Nenhum personagem é 100% bonzinho ou 100% mal. Alguns não são tão maus quanto parecem e alguns não são tão bons. Então a gente percebe essa luta entre o certo e o errado e a tentativa de se fazer o que é correto ali. Então uma coisa que a gente não vai ter nesse livro é estereótipo de ninguém. Ninguém ali é estereotipado, ninguém é o bonzinho, é o certinho, é o herói da história. Todos eles estão ali lutando com problemas interiores, passando por dores horrorosas, sofrimentos e feridas gigantescas e tentando lidar com isso, lidar com esses sentimentos e fazer o certo, fazer o bem. A Anastácia precisa lidar com seus traumas e feridas por causa de ter se mantido no relacionamento abusivo por tanto tempo, fora o tempo que ela passou no hospício ali sendo torturada constantemente. E agora o que ela quer é paz e liberdade para poder viver com as pessoas que ela ama. O Benício sente muita mágoa em relação ao seu pai, não só pelo fato de ele ser um bastardo, mas também porque ele tem um irmão que é bastardo. Só que a diferença entre os dois é que o Benício é filho de um português, o pai dele, com uma indígena. E por isso ele não sofre o preconceito que o irmão dele sofre. O irmão dele é filho de uma negra escrava. E o pai dele tem extremo preconceito contra esse filho, inclusive não reconhece como filho, justamente por causa da cor da pele dele. Ele trata esse rapaz como um escravo, basicamente. E isso, de fato, machuca muito o Benício. É claro que, assim, o fato de ele não ser considerado também como um escravo e ver o irmão dele passar por isso, né, e de alguma forma ser o queridinho do papai, acaba
deixando a situação pior, porque ele também é bastardo, ele não deixa de ser bastardo. A diferença é a cor de pele. Entende? Então, isso acaba machucando muito ele, ver a situação que o irmão dele é tratado, que é completamente diferente da situação dele. E isso deixa ele muito estressado com o pai, muito chateado com a situação, muito magoado. E ele não quer de forma alguma assumir esses negócios do pai, porque ele se incomoda com a forma que o pai também dirige a fazenda ali com escravos. Sobre a autora, a Paula Alexandra, ela é escritora e blogueira também. Inclusive, eu já fiz resenha de um livro dela aqui, que é O Roubo. Além desses dois livros, ela tem Volte para Mim e Reflexos do Passado. O contexto da história é o Brasil colônia, justamente no reinado ali de Dom Pedro II como imperador do Brasil e pouco antes da libertação da escravatura pela princesa Isabel. Eu sinceramente posso dizer que eu sou apaixonada por esse livro e eu recomendo a leitura dele com certeza, porque além da escrita ser muito boa, a história é maravilhosa, porque o que eu percebo desse livro é que houve muita pesquisa por parte da autora para poder entender muitas situações do Brasil, inclusive. Então é simplesmente incrível. Eu gostei bastante dessa leitura, eu recomendo inclusive para todos os meus alunos, todos eles que eu sei que gostam de ler, eu faço merchan desse livro para eles, porque eu sei que é um livro muito, muito bom e educativo. Esse livro é extremamente educativo, porque além do fato de ele passar aqui no Brasil, ele passa em uma época muito importante do Brasil, que é logo o comecinho ali, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Entender um pouco mais dessa história, que é o começo, entre aspas, mas é o começo da nossa história mais ocidental, né, como posso dizer. Então é importante a gente aprender e entender um pouco mais esse período, e nesse livro tem muito disso, sabe? Muitas informações dessa época específica. Por isso também que eu recomendo super para vocês, e essa realmente é a minha parte favorita do livro, é o fato de trazer tanto fato histórico que foi real, sabe? Então eu gosto bastante dessa obra e compartilho com vocês e simplesmente falo que ela é maravilhosa. E falo pra você, leia, é muito boa. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, vou ficando por aqui então. Um beijo gigantesco no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!